Então, como foi falado no vídeo anterior, a aceleração é a variação da velocidade ΔV sobre ΔT, que é variação do tempo. O que é o A? É aceleração. A. O que é o ΔV? É variação da velocidade. É velocidade final menos a velocidade inicial. Exemplo, se a minha velocidade é 50 km por hora e depois a minha velocidade aumenta para 70 km por hora, de 50 para 70 aumentou quanto? Velocidade final 70 menos a inicial 50. Minha velocidade aumentou 20 km por hora. Se você quiser saber o quanto a sua velocidade varia, você vai pegar a velocidade final menos a inicial. Se chama variação da velocidade, tá bom? E intervalo de tempo, é variação do tempo, a mesma coisa, é tempo final menos o tempo inicial. Comecei a correr agora, e aí se passam 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Meu tempo final é 5 e o inicial é 0. Então eu corri durante 5 segundos. É variação, é intervalo de tempo. Então, a velocidade geralmente ela é dada em metros por segundo e o tempo em segundos, usando as medidas do sistema internacional. E aí nós teríamos metros por segundo como sendo velocidade, dividido por tempo em segundos. Aqui não temos denominador, o denominador é 1. No ensino fundamental, o professor de matemática dizia divisão de frações, copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 1 sobre segundos. Metros vezes 1 é metros, segundos vezes segundos, segundos ao quadrado. Mas espera aí, e se a aceleração fosse a variação da velocidade do tempo, mas a velocidade fosse dada em quilômetros por hora? E o tempo dado em horas, como é que ficaria a unidade de medida de aceleração? Vamos ver. Quilômetros por hora, velocidade, dividido pelo tempo em horas. O denominador não tem, é 1. Então, teríamos quilômetros por hora, divisão de frações, copia a primeira, já está aqui, multiplique pelo inverso da segunda. Quilômetros vezes 1, quilômetros. Horas vezes horas, hora ao quadrado. Então aqui você demonstra que a aceleração ela pode ser dada, por exemplo, em quilômetros por hora ao quadrado. O que significa isso? Significa que a cada 1 hora a sua velocidade vai aumentando de tantos em tantos quilômetros por hora. Aqui, metros por segundo ao quadrado, significa que a cada 1 segundinho que passa, a sua velocidade vai aumentando em tantos metros por segundo. Tá ok? Então vamos fazer os exercícios agora como exemplos para vocês usando essa fórmula. Anote aí o primeiro exemplo. Um animal ao caçar, partindo do repouso, atinge uma velocidade de 36 km por hora em 2 segundos. Qual é a sua aceleração nesse intervalo de tempo? Vamos lá? Pause o vídeo e faça a anotação da questão. Então ele falou que nós temos um animal. Vou fazer de conta que isso daqui seja um animal, tá? Desenho mal feito, mas está aí. E aí, esse animalzinho, ele vai partir do repouso, significa que a velocidade inicial dele é 0. Tudo bem?
Aí ele disse que o nosso animal agora começa a se movimentar e atinge uma velocidade de 36 quilômetros por hora. Então ele vai chegar aqui na frente e com uma velocidade de 36 quilômetros por hora. Aí ele disse que o tempo que demorou para a velocidade do nosso animal aumentar de 0 para 36 quilômetros por hora foi um intervalo de tempo de 2 segundos. Faz sentido, o animal estava parado. Demora um tempinho até ele chegar a 36 quilômetros por hora. Demorou 2 segundos. Aí ele pede qual é a aceleração nesse intervalo. Pessoal, veja que a velocidade está em quilômetros por hora e o tempo está em segundos. Horas e segundos não combinam. O que você aprendeu em uma das videoaulas que está gravado aí? A transformar quilômetros por hora, velocidade, quilômetros por hora, para metros por segundo. Basta você dividir, lembre-se, tem essa aula gravada aí, quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Se você pegar o 36 e dividir por 3,6, você vai achar o resultado 10. Ao dividir a velocidade em quilômetros por hora por 3,6, você chega a 10 metros por segundo. Então, a aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. A aceleração o que é variação da velocidade? É velocidade final menos a inicial. Sobre o que é o intervalo de tempo? Tempo final menos o tempo inicial. Velocidade final. Velocidade final, vamos ver, ele chegou a 36 km por hora, que vale 10 metros por segundo. Menos VI, que significa velocidade inicial, ele partiu do repouso, logo a velocidade inicial é 0. Sobre tempo, a variação do tempo. Veja que ele não deu o tempo inicial, ele só disse que demorou 2 segundos. É porque ele partiu do repouso. Vamos considerar o tempo inicial 0. E quando ele chegou lá na frente, que a velocidade dele era 36 km por hora, ou se você preferir 10 metros por segundo, se passaram 2 segundos. Então, o tempo final, 2, menos o inicial, 0. 10 menos 0 é 10, não é? E 2 menos 0 não é 2? Então, 10 dividido por 2 dá 5, mais 5 que? Se a velocidade foi dada em metros por segundo, velocidade em metros por segundo, e o tempo em segundos, a aceleração será 5 metros por segundo ao quadrado. Porque eu leio 2 segundos, é o segundo da velocidade e o segundo do tempo. Na prática, na vida real, significa que a cada 1 segundinho que passa, a velocidade do animal vai aumentando de 5 em 5 metros por segundo. Então, esse é o exemplo 1 que eu fiz para vocês.